Bom dia então, pessoal, tudo bem aí com vocês? Continuando nosso conteúdo, nós estávamos estudando o campo magnético. Na aula anterior nós começamos a discutir o que é o campo magnético. Falamos um pouco sobre a força magnética, como é que ela atua, né? Vimos que ela atua de uma maneira diferente da força. Ou melhor, o campo magnético ele atua diferente do campo elétrico em relação à força, né? A força elétrica ela atua na direção do movimento da partícula, ou melhor dizendo, na direção do campo, né? Enquanto que a força magnética não atua na direção do campo magnético. Então, tem essa distinção. Bom, e aí nós vamos ainda tentar entender melhor o campo magnético na aula de hoje através de dois princípios da física do eletromagnetismo, que são as chamadas lei de Biot-Savart e lei de Ampère, certo? Então é o que nós vamos estudar hoje. Se a gente fosse fazer uma analogia com o campo elétrico, isso aqui é para o campo B, isso aqui para o campo E, essa lei de Biot-Savart ela está relacionada, ela seria o análogo da lei de Coulomb do campo elétrico, ou seja, é uma fórmula integral que permite calcular o campo elétrico, né, a lei de Coulomb, enquanto que a lei de Biot-Savart é uma fórmula integral que permite calcular o campo elétrico, e enquanto que aqui a gente precisa saber da distribuição de carga, que é o ρ, né, que está relacionado com a carga, aqui a gente precisa saber da corrente, né, porque a corrente é que vai ser a fonte do campo magnético. Bom dia, Milton. Enquanto que a lei de Ampère seria o análogo da lei de Gauss, que existe lá para o campo E. Porque a lei de Gauss é uma maneira de simplificar o cálculo e obter o campo elétrico quando existe uma simetria. E a lei de Ampère também. É uma lei que permite impor não. Se aproveitando de uma simetria, calcular de uma maneira mais simples o campo magnético B. Ok? Então nós vamos discutir essas duas leis hoje. Primeiro, a lei de Biot-Savart, ela é essa daqui, né, que é a lei que diz, eu até comentei numa outra aula sobre isso, mas formalizando, o que ocorre é o seguinte: vamos imaginar que esse fio amarelo aqui, tá, é um fio condutor por onde está passando uma corrente elétrica. Esse é o primeiro passo. Aí nós vamos destacar um pedacinho dele, esse pedacinho vermelho, que vai ter um certo tamanho ds, certo? ds. O que vai acontecer? O que a lei de Biot-Savart diz é que quando a corrente passa pelo fio, este mesmo fio, essa corrente, vai gerar um campo magnético no espaço ao redor desse fio, tá? E o que essa lei diz é como calcular esse campo magnético gerado por essa corrente, certo? Então eu vou repetir porque talvez seja até mais importante entender o que está acontecendo do que o próprio cálculo, né? Quando tem uma corrente percorrida por um fio, essa corrente gera um campo magnético não no fio, mas no espaço ao redor do fio. Em todos os pontos aqui do espaço, que eu não consigo desenhar porque são infinitos. Bom dia, Emerson. Em todos os pontos do espaço que eu não consigo desenhar, porque são infinitos, a corrente que passa por um fio gera um campo magnético no espaço ao redor dela, tá? Então o primeiro passo é pegar um único ponto desse espaço, que seria esse ponto P da figura, e analisar qual é o campo magnético que vai ser gerado nesse ponto
causado por um único pedacinho de corrente que está passando aqui no fio, certo? E depois a gente integra e aí a gente vai saber qual é o efeito de toda a corrente que está passando no fio sobre cada ponto do espaço P. Então o ponto de partida é esse. Ok, então esse pequeno pedaço de corrente que está passando aqui, ele vai gerar um campo magnético. Em cada ponto do espaço a gente destaca um ponto para servir de exemplo, para servir de caso geral, tá? E o campo que vai ser gerado nesse ponto vai ser esse campo, que vai ser um elemento de campo. Vai ser, por quê? Porque vai ser infinitesimal, então vai ser um dB. E o que a lei de Biot-Savart diz é que esse campo é dado por essa expressão que está circulada aqui, tá? Então eu vou explicar cada elemento dessa fórmula. Primeiro, o que é esse ds vetor? Ele é simplesmente um elemento de comprimento do fio e ele é vetorial. Então, por exemplo, se fosse um fio no eixo X e a corrente estivesse indo para lá, esse ds vetor seria simplesmente dx vezes i chapéu, certo? Esse vai ser o elemento de comprimento. Por quê? Porque está na direção x, então é dx. E se está orientado para a direita, então é no sentido positivo do x chapéu, a gente poderia dizer assim, para não confundir com a corrente. Ou se fosse no eixo y, esse seria o ds, né? Então, se fosse no eixo y, esse ds vetor seria dy y chapéu ou j chapéu. Certo, pessoal? Então esse ds é simplesmente esse vetorzinho que dá a diferencial da direção do fio aqui, mas ao mesmo tempo que dá o comprimento ds, dá também a direção. Então por que a gente usa S em vez de x, y e z? É porque essa lei ela tem que valer para qualquer curva, não necessariamente só para uma linha reta no eixo x, uma linha reta no eixo y, uma linha reta no eixo z, tá? Então quando a gente bota uma curva, a gente geralmente, em vez de usar dx, dy, dz, a gente usa ds. Só que ela vai ter uma orientação também, ou seja, um sentido. Vai ser vetorial. Então vai ser um ds vetor, tá? Depois, o que é R chapéu? R chapéu é essa direção, é esse vetor vermelho aí da figura, que ele dá a direção normalizada da reta que une esses dois pontos, ou seja, o ponto que está gerando o campo, que é esse elemento vermelho aqui do fio, e o ponto onde o campo é medido. Unindo esses dois pontos, a gente tem uma reta, essa reta aqui, e o vetorzinho que dá a direção dessa reta é o R chapéu, tá? Então, numa situação prática, como é que a gente faria? A gente tem um sistema de eixos aqui, onde a gente vai medir essas duas posições, vai calcular a diferença que vai dar esse vetor e depois vai normalizar essa diferença. Vocês não vão ter que fazer esse cálculo para a minha disciplina, mas numa disciplina de eletromagnetismo se faz esse cálculo aí e se escreve essa lei de outra forma. Bom, essa constante μ0 é uma constante universal, né, uma constante da natureza chamada permeabilidade do vácuo, tá? No caso, ela está relacionada com as propriedades magnéticas do próprio espaço vazio do vácuo, certo? Num material magnético, quando o campo magnético interage com outro material que já é magnético, aí esse μ0 vai mudar e ele vai ser alterado, né, pelas propriedades magnéticas do material. Então, essa constante ela seria o análogo do ε0 lá do eletromagnetismo. Enquanto que no campo elétrico a constante fundamental é o ε0, aqui no magnetismo é o μ0. Tá? Isso é uma letra grega chamada Mi. É a letra que deu origem ao nosso M, certo? Ok. Então o valor de μ0 ele é 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro por ampere.
ou aproximadamente 1,26. No caso, isso aqui seria um valor exato e esse aqui é um valor aproximado, 1,26 vezes 10 a menos 6 Tesla metro por ampere, certo? Então, juntando tudo isso, a gente tem a lei de Biot-Savart, que é essa que está circulada de amarelo. Esse campo magnético gerado por aquele elemento de fio é igual a μ0 sobre 4π vezes a corrente vezes o produto vetorial de ds vezes r chapéu. Então, nesse caso, se o ds fosse esse vetorzinho azul aí da figura aqui que eu estou circulando, ó, e o r chapéu fosse esse aí da figura, calculando esse produto vetorial, a gente vê que o campo magnético estaria entrando no papel lá no ponto P. Bom dia, Kevin. Então, isso aqui é uma coisa que a gente vai perceber. Se a corrente estiver para cima, então o campo magnético vai fazer isso aqui, ó. Ele vai estar orientado nesse sentido. Então, bem aqui nesse ponto, ele vai estar nesse sentido. Aqui vai estar assim. Ele vai ter um aspecto que dá a impressão que ele está circulando. É como se fosse uma espécie de tornado aqui, de furacão ao redor do fio, orientado no sentido da regra da mão direita. Então, se a corrente está para cima, o campo magnético vai girar no sentido anti-horário, certo? Que é o sentido dessa figura aí. Aqui seria tracejado porque é simplesmente uma linha imaginária, né? Bom, então é isso, pessoal. Agora, o campo magnético gerado por um fio vai ser o seguinte: por um elemento de fio, nós já vimos o que é essa fórmula aqui, que eu estou circulando aqui com esse verde, tá? Isso é o elemento de fio. Agora, para um fio completo, aqui vamos supor que tem uma corrente indo nesse sentido aqui, só para representar, tá? Para um fio completo como esse aí, né, o campo magnético gerado pelo fio inteiro, calculado nesse ponto P laranja aqui da figura que eu desenhei, vai dar esse campo magnético B, que é igual a integral. A gente basicamente pegou aquela lei lá em cima, ó, do slide anterior, e a gente integra, tá? E eu expliquei tudo menos uma coisa. Por que essa lei é isso aí? Bom, isso é uma questão experimental, pessoal. Foram décadas de experimento dessas pessoas que levaram esse nome aí, como por exemplo do Ampère, Faraday e outras pessoas, Biot, Savart, toda essa galera fazendo muitos e muitos experimentos e usando corrente elétrica, ímãs, etc, para chegar nessa fórmula. Então, integrando isso aqui, nós chegamos nessa fórmula, ou seja, a integral dos elementos de campo B vai dar o campo B nesse ponto aqui. Isso vai ser μ0 vezes a corrente sobre 4π, vezes a integral de ds, produto vetorial com R chapéu sobre R2. E isso é uma integral de linha, porque é uma integral calculada ao longo de todo esse caminho C que representa o fio, certo? Alguma dúvida por enquanto? Se houver, eu posso tentar esclarecer. Senão a gente vai prosseguir. Não? Ok, deixa eu só ajeitar uma coisa. Bom, então vamos ver o exemplo mais simples possível, que é o fio retilíneo, fio reto. Bom, se a gente tiver um fio retilíneo aqui por onde passa uma corrente, isso vai fixar lá o ds, o vetor, e vai nos permitir calcular aquela integral, beleza? Então, existem duas possibilidades, ou a corrente está para cima ou a corrente está para baixo.
Nesse caso aqui da direita, a corrente está para cima. Então nós vamos mostrar que a intensidade do campo B a uma certa distância R é igual a μ0i vezes 2πr. Então o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, por exemplo, aqui vamos supor que aqui a gente tem um círculo. Isso aqui é um fio de verdade, onde realmente está passando uma corrente, e a gente colocou limalha de ferro ao redor do fio. Então a limalha de ferro ela se orienta acompanhando o campo magnético, né? Então vamos supor que tem esse círculo imaginário aqui. Se eu desenhar tracejado, não vai aparecer, mas ele é imaginário, tá? Não existe esse círculo. Bom, então o que essa lei diz? Ela diz que a intensidade do campo a essa distância, vamos supor que aqui seja 10 centímetros. Não dá para enxergar esse azul. Não dá para enxergar nada. Vamos supor que sejam 10 centímetros de distância, certo? O que essa fórmula que nós vamos demonstrar aqui, que vem da lei de Biot-Savart, o que ela afirma é que a intensidade do campo em cada um desses pontos dessa linha vermelha é dado por essa expressão, μ0 vezes a corrente, dividido por 2π vezes o raio. Então, por exemplo, se o raio fosse 10 centímetros, se a corrente fosse 1 ampere, o campo em qualquer ponto desse círculo aí, medido em Tesla, que é a unidade de campo magnético, vai dar μ0 sobre 2π vezes 1 sobre 0,1, que é 10, né? Então vai dar 10 μ0. Professor, Oi? uma pergunta, por favor. É Claro. O DS. Então, em relação ao DS, tem uma fórmula, tipo... bom, na verdade, eu quero que você recapitular essa parte para mim, porque não cabe bem na minha cabeça. Tá bom. Você não entendeu muito bem como é que usa o DS, é isso? Sim, Pois é, não tem uma fórmula geral porque vai depender do problema. Por exemplo, nesse problema aqui, se a gente colocasse um eixo Z aqui nesse fio, não sei se você está vendo aí onde eu estou desenhando. Aí a gente coloca esse eixo Z no sentido no paralelo ao fio por onde passa a corrente, né? Então nesse caso o DS ele é um vetor que dá o comprimento, então nesse caso vai ser DZ, mas também dá a direção, então seria Z chapéu. Seria mais ou menos isso, nesse exemplo. Aí se fosse um círculo se fosse um fio circular assim, que ele não pode fechar porque senão dá um curto-circuito, né? Mas aproximadamente um círculo, aí o DS já seria outra coisa. O DS seria um pedacinho aqui, então aí já vai entrar outras variáveis, porque aqui pode ter um ângulo θ, então o DS vetor ele seria S dθ, nesse caso com essa direção aqui, que seria um θ chapéu, na verdade, coordenadas polares. Não sei se eu consegui responder tua pergunta. Se ainda ficou dúvida. Ficou, né? Tudo bem. Bom, a gente vai ver um exemplo, que é justamente esse exemplo do fio aqui. E eu não sei em que parte do livro é discutida esse exemplo que eu falei do campo gerado por um fio circular, tá? Mas eu vou dar uma olhada nisso daí. Deixa eu só anotar aqui. Campo B. Então vai depender do problema. Nesse caso aqui a gente vai resolver daqui a pouco e vai ficar mais claro. Bom, se você quiser comentar, pode ficar à vontade. Tá, então nesse exemplo aqui, o módulo do campo magnético B vai ser dado por essa expressão, 10 μ0 sobre 2π, é um número.
Mas a orientação do campo ela vai depender do sentido da corrente. Então se a corrente estiver para cima, aqui, se for uma corrente aqui para cima nessa figura de baixo aí, se for uma corrente assim, né, esse campo B ele vai apontar no sentido anti-horário. Então em cada ponta ele vai ser um vetor assim, ó. Não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu quero dizer. E todos esses vetores nesse círculo vão ter o mesmo tamanho. Só que como B é inversamente proporcional a R, então quando eu me afastar e eu estiver lá num outro círculo maior, o módulo do B vai diminuir, porque o raio diminuiu. Então agora os valores de B vão ser esses vetores assim, menores. Certo? Não sei se vocês estão conseguindo entender onde eu quero chegar, enfim. E por outro lado, se a corrente estiver apontando para baixo, agora o campo magnético vai estar orientado no sentido horário aqui. E isso tudo vem da lei de Biot-Savart, que dá esse cálculo aqui. Então, aqui do lado direito, o campo vai estar saindo do papel, e aqui do lado esquerdo ele vai estar entrando no papel, seguindo a regra da mão direita. E a intensidade é dada por essa expressão. Bom, então vamos ao cálculo. Aqui eu ia tirar essa figura e esqueci de tirar. Bom, então apenas repetindo aqui, né, que vai ter esse aspecto aí, e o módulo é dado por essa expressão. Então quanto maior a corrente, mais intenso vai ser o campo. E ele vai caindo com a distância também. Bom, aí a fórmula anterior ela pode ser demonstrada da seguinte forma. Vamos imaginar que esse fio amarelo aqui, que eu estou pintando aqui de roxo, esse fio roxo, ele representa o fio, de fato, por onde está passando uma corrente orientada para cima. Tanto faz, na verdade, se ela está orientada para cima ou para baixo, porque isso não entra no cálculo e depois a fórmula vai servir também se estiver orientado para baixo. Mas vamos imaginar que está para cima. Aí o ds, ele vai ser esse vetor que está orientado na direção do fio e que tem um módulo igual a um elemento de comprimento do fio, que é o ds escalar, né? E que tem a direção orientada positivamente para cima. E aí vamos imaginar que a gente vai calcular o campo aqui nesse ponto P. Então o que interessa é o ângulo θ formado entre esses dois vetores, o ds e o r chapéu, que é o vetor que une esses dois pontos, tá? Muito bem. Então o que interessa é calcular essa expressão que está aqui na fórmula e depois integrar. Então o primeiro passo é calcular esse produto vetorial bem aqui, ds, produto vetorial com r chapéu. E esse produto vetorial, como a gente vai calcular apenas o módulo do campo, a gente pode usar o módulo do produto vetorial, que é o módulo do primeiro vezes o módulo do segundo vezes o seno de θ. Então vejam que apesar da complicação lá da fórmula, se a gente se restringir ao módulo, simplifica muito, porque a gente não precisa nem saber quem é R chapéu. Porque como eu estou tirando o módulo, e ele é unitário, o módulo dele é igual a 1, certo? Então fica apenas ds seno de θ. Aí o que acontece? O seno de θ a gente pode calcular, e tem que usar uma certa trigonometria aí para isso. Por quê? Porque o θ é o ângulo entre os vetores ds e r chapéu, certo? Só que a gente tem um triângulo aqui que nos permite calcular o seno desse outro ângulo, que é o π menos θ. Tá? Por quê? Porque o ângulo completo aqui é o ângulo raso, que mede π radianos ou 180 graus. Então daqui até aqui, entre esses dois vetores, foi um ângulo θ. Então para chegar em π, falta a diferença, que é π menos θ. Então com isso a gente pode montar um outro triângulo, que eu posso desenhar aqui do lado.
né? Onde esse ângulo aqui vai ser π menos θ. A hipotenusa dele é o Rzinho, por quê? Porque o Rzinho representa a distância entre os dois pontos. O ponto que gera o campo, que é esse aqui, e o ponto que mede o campo, que é esse ponto aqui. R maiúsculo é a distância entre o ponto e o fio, a distância reta. É esse R maiúsculo que vai entrar no cálculo da fórmula que eu mostrei antes, que aparece no final da fórmula aqui. Inclusive eu escrevi errado, aqui devia ser um R maiúsculo, para ficar igual a fórmula. Deixa eu só corrigir isso. Pronto, agora está igual o resto. Beleza, pessoal? Bom dia, Caio. Então, prosseguindo, o que vai acontecer é que pela trigonometria, o seno desses dois ângulos é igual. Então, para eu calcular o seno de θ, basta eu calcular o seno de π menos θ. Só que aí, pelo triângulo que a gente está vendo, sendo S essa variável, que a gente poderia muito bem ter chamado de Z, mas o livro lá não quis particularizar para um eixo, até porque essa variável vai ser integrada e vai sumir. Então, o seno desse ângulo π menos θ aqui em cima, no cantinho direito, aqui em cima, né? O seno desse ângulo é o cateto oposto, que no caso é R maiúsculo, tá aqui, dividido pela hipotenusa, que no caso é o R minúsculo, Rzinho aqui. Tá? Então esse é o seno de π menos θ, só que pela trigonometria, dois ângulos cuja soma dá π radianos, ou seja, 180 graus, eles têm o mesmo seno, né? E aqui tem uma figura do ciclo trigonométrico explicando isso. Resumindo a história, o seno de θ é R sobre Rzinho. Esse é o seno de θ. E o Rzinho a gente encontra pelo teorema de Pitágoras em função das grandezas que interessam, que é o S que vai ser integrado e o R que é a distância entre o ponto e o fio. Então, pelo teorema de Pitágoras, como eles formam um triângulo retângulo bem aqui, fica R quadrado igual a S quadrado mais Rzão quadrado. Então, tirando a raiz, o Rzinho é isso aqui. E substituindo na fórmula do seno, então o seno de θ vai ser R maiúsculo sobre raiz de S2 mais R2. Beleza? Então, tudo isso é apenas para calcular esse seno que aparece aqui no produto vetorial. Então, a gente substitui de fato. Essa fórmula substitui bem aqui. Então, o módulo desse produto vetorial vai ser RdS sobre a raiz quadrada de S2 mais R2. Bom, depois disso, então, vamos voltar à lei de Biot-Savart. Né, que ela diz que B é igual a μ0i sobre 4π, integral de ds, produto vetorial com R, chapéu, dividido por R ao quadrado. Essa integral ela não é uma primitiva, é uma integral com limites de integração, mas eu não escrevi, porque os limites de integração eles vão surgir com o problema. Bom, então simplificando, o módulo, aliás, a intensidade dela vai ser B, dado por μ0i, seria o módulo a não ser pela corrente, que pode ser negativa, né? Vezes a integral do módulo desse vetor aí, sobre Rzinho quadrado. Só que, dos cálculos anteriores, nós temos que módulo de ds, produto vetorial com R chapéu, é igual
a R ds sobre S2 mais R2 elevado a meio. E o Rzinho quadrado, a gente tem aqui do Teorema de Pitágoras, que ele é S2 mais R2. Então isso implica que esse integrando, que é a divisão entre esses dois termos, vai ser R ds sobre S2 mais R2 elevado a meio, vezes R ao quadrado, que é isso aqui. Então a gente percebe que é a mesma base aqui, S2 mais R2. Então a gente soma os expoentes. Somar os expoentes, que é meio no primeiro e 1 no segundo. Então dá 3 meios esse expoente. Então esse integrando é na verdade R ds dividido por S2 mais R2 elevado a 3 meios. Não sei se eu escrevi muito pequeno, dá para enxergar aí? Ou ficou muito pequeno? Dá? Ok. Bom. Então, agora a gente precisa integrar esse termo aí e substituir aqui na lei de Biot-Savart. Nessa lei, nós precisamos substituir esse termo aqui. Então, o B agora vai ser μ0i sobre 4π integral de RDS sobre S2 mais R2 elevado a 3 meios. Aí eu vou fazer uma observação aqui com vocês, que é o seguinte. Que é sobre os limites de integração. O que representa fisicamente os limites de integração? Eles representam o tamanho do fio, tá? E isso é uma coisa que até agora a gente não discutiu. Não discutimos isso. Então o que acontece, pessoal? Fisicamente, o fio ele é finito sempre, né? Tá? Isso é o valor exato. O fio é finito, de fato, porque ele começa sempre num lugar e termina no outro. Não existe fio infinito na natureza, tá? Só que aproximadamente nós podemos considerar que o fio é infinito. Por quê? Porque calculando a fórmula do fio finito, vai dar uma coisa próxima do fio infinito. Só que essa fórmula aqui é muito complicada, tá? Tem que consultar, inclusive eu nem sei de cabeça qual é essa fórmula, tem que consultar aí um livro onde tem isso resolvido, ou então sentar e resolver mesmo, de um certo comprimento até outro, que a gente pode fazer esse cálculo, inclusive. Na verdade a gente vai fazer esse cálculo, só que depois a gente toma o limite, né? Então o que acontece? A fórmula é um pouquinho mais complicada. Para simplificar, a gente faz essa aproximação. A gente aproxima com a ideia de que o fio é infinito. Nós sabemos que de fato não é, mas a fórmula é mais simples, por isso é mais fácil de entender. Então, por uma questão de ter uma intuição melhor, nós trabalhamos com a ideia de que o fio seria infinito, mesmo sabendo que ele não é, que ele é finito. Deu para entender? Então, o limite de integração real aqui seria
Vamos supor que a gente tem um eixo aqui. Então a gente vai de um certo comprimento menos L até um comprimento L. Só que nós vamos aproximar isso dizendo que o fio vai de menos infinito até infinito, nesse comprimento S. Essa variável S que mede o comprimento do fio. Certo, pessoal? Não sei se deu para vocês acompanharem aí. Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar. Bom, então tudo isso é para justificar os limites de integração e para a gente entender o significado físico desses limites de integração. Pessoal, não sei se vocês estão prestando atenção ainda, mas a segunda parte que vem depois disso daqui vai ser muito importante também. Essa daqui é importante, mas a segunda parte vai ser mais importante ainda. Então, só um lembrete. Bom, então por esse motivo nós vamos colocar limites de integração infinitos aí. Então o campo B vai ser na verdade isso aqui. Tá? Então, como essa integral é uma integral imprópria, porque os limites de integração são infinitos, aí vocês têm que dar uma puxada aí na gaveta lá do cálculo 1 para lembrar que a integral imprópria na verdade é um limite, quando o limite de integração tende ao infinito. Eu estou chamando o limite de integração de L, né? Quando a integral vai de menos L a L e esse L tende ao infinito. Então, nesse caso, menos L vai tender a menos infinito, que é o limite de integração inferior, e o L lá de cima vai tender a mais infinito, tá? Do integrando aqui. Aí o que acontece? Essa primitiva nós não vamos calcular, porque o livro ele tem isso tabelado lá no final. Então o que nós vamos fazer é consultar o seguinte aqui, tem essa primitiva que é tabelada, que diz que a primitiva de ds sobre S2 mais R2 elevado a 3 meios é igual a, deixa eu consultar aqui meu papel, S dividido por R2 vezes a raiz de S2 mais R2, certo? Então essa integral é tabelada. Só que nós precisamos fazer reescrever para simplificar. Então B vai ser 0i sobre 4π vezes o limite, quando L tende ao infinito, dessa primitiva que agora vai ser S dividido por R2 vezes a raiz de S2 mais R2, indo de menos L até L, tá? Não tem mais espaço aqui, mas não tem problema. Então, como vocês devem lembrar lá do cálculo, primeiro a gente substitui o limite superior. Então, o que está sendo substituído? Vai a variável de integração, que é o S. Então, o S vai valer L no primeiro termo. Então, vai ficar L dividido por R2 vezes raiz de L2 mais R2. Bom dia, Cícero. A gente está resolvendo um problema aqui
de lei de Biot-Savart, que é um método de calcular campo magnético gerado por uma corrente que passa por um fio. Então, depois você vê o início da aula, tá bom? E eu estou demonstrando uma fórmula aqui, que eu não vou pedir para vocês esse tipo de demonstração, mas eu tenho que fazer porque eu sou professor, né? Então, pelo menos um exemplo tem que ser feito. Bom, ok. Então, no segundo a gente substitui o S por menos L, tá? Então, substituindo por menos L, fica menos L em cima. E aqui menos L ao quadrado dá o próprio L ao quadrado. Só que ainda tem esse menos da própria fórmula da integral definida. Ou seja, a integral quando tem limites de integração, tá? Beleza, então na verdade fica menos com menos que dá mais. E somando dá 2. Então isso dá, na verdade, eu esqueci de uma coisa muito importante aqui, que é o limite. Então B vai ser μ0i sobre 4π vezes o limite disso tudo aí, quando L tende ao infinito. Então vai dar μ0i sobre 4π vezes o limite de 2L sobre isso aqui. Aí o que acontece, pessoal? Se o fio fosse finito, a gente pararia bem aqui e riscaria esse limite daqui e estaria o resultado, né? Só que como a gente está fazendo a aproximação do fio infinito, lembrando que esse L é um número positivo, né? Então a gente precisa calcular esse limite aí. E esse limite, aí o cálculo chegou em peso na aula de hoje, né? Integral, agora limite, vamos lá. Então a gente passa esse L dividindo. Por quê? Porque 1 dividido por 1 sobre L é a mesma coisa que L, certo? Então se o L está no numerador, eu posso passar ele dividindo como invertido, né? Então fica só o 2 lá em cima, e embaixo fica R2, raiz de L2 mais R2, dividido por L, tá? Aí aqui a gente vai fazer uma manipulaçãozinha, que é permitida, não é uma manipulação, é um processo, né? Que é o seguinte. L é a mesma coisa que raiz de L ao quadrado. Por quê? Porque ele é positivo. Tá? Nessa passagem aqui, a gente tem que ver que L é positivo, então ele é a própria raiz quadrada do quadrado dele. Só que aqui agora a gente tem a divisão de duas frações, de duas raízes. Então isso dá a raiz da divisão. E agora, dividindo, de fato, deixa eu só reorganizar meu espaço aqui. Então, de fato, calculando essa divisão aqui, isso vai ficar a raiz quadrada de 1 mais R2 sobre L2. Ok? Então, agora a gente pode calcular esse limite. Então, finalmente obter o campo B. Então vai ser μ0 sobre 4π vezes o limite quando L tende ao infinito de 2L, não, do L já morreu lá em cima, né?
sobre R2 vezes a raiz de 1 mais R2 sobre L2. Então notem que quando L tender ao infinito, essa divisão aqui onde ele aparece vai tender a zero, né? E esse é o único lugar onde ele aparece. Então, de fato, esse termo vai tender a zero e vai sobrar apenas 2 sobre R ao quadrado vezes a raiz de 1, que é 1. Tá? Então, isso vai dar 2 sobre R ao quadrado. E eu cometi um erro aqui em todos os slides, que eu sumi com o R bem aqui, né? Então esse R ele devia estar bem aqui já, tá? Porque ele veio daqui para cá. Então eu esqueci de botar, tem que botar um R aqui. Aqui. E aqui. Aí esse R vai cancelar com esse R ao quadrado. Esse 2 vai cancelar com esse 4, vai ficar 2 embaixo. E aí a gente tem finalmente a fórmula que a gente já tinha apresentado, que é μ0i dividido por 2πr, tá? Então, só para reforçar, isso é o campo gerado por um fio. Vamos imaginar que tem um fio aqui que tem uma corrente, e aí a gente está calculando nesse ponto P aqui o campo. Então, nesse ponto P, o campo vai valer B se ele tiver uma distância R desse fio. Então, se eu disser para vocês, o ponto onde eu vou medir o campo está a 1 metro do fio e a corrente é 5 amperes. Então, eu jogo R igual a 1 metro, corrente igual a 5 amperes e pronto, calculei o campo, certo? Então, essa fórmula ela é bem simples de usar. Isso aqui é um exemplo apenas. Essa é a fórmula geral. Beleza, pessoal? Alguma dúvida em relação ao entendimento dessa fórmula do resultado? Eu sei que a demonstração ela é grande, então seria um pouco injusto eu perguntar se deu para entender, porque provavelmente vocês precisariam ver com mais detalhe, né? Mas sobre esse resultado, alguma dúvida? Tá dando para entender por enquanto? Sim. Tá bom. Ok. Então fechou a primeira parte da aula. Lei de Biot-Savart. Tem um outro exemplo que a gente poderia fazer, que é do fio circular, tá? Mas eu não vou improvisar o cálculo agora, porque esses cálculos eles são extensos. Então se eu errar, aí eu vou ter que voltar e aí a gente vai perder a aula inteira, se eu errar, né? Então, para não correr o risco de errar, eu vou primeiro dar uma olhada nos livros e depois eu trago isso aqui, esse outro exemplo. Bom, então vamos para a segunda parte. O que a gente vai discutir agora é a lei de Ampère. Só uma curiosidade, que esse nome ele não é brasileiro, né? Porque em português esse acento para cá ele só tem na letra A e é só em algumas circunstâncias, ele nunca tem na letra E, né? Então esse nome, se eu não me engano, é francês. Esqueci agora o primeiro nome do cara, mas isso é um sobrenome, eu acho. Bom, na curiosidade. Beleza, pessoal. Então, sabemos que um fio por onde passa uma corrente, ele gera um campo magnético. Foi isso que nós estudamos na primeira parte da aula. Agora nós vamos partir daí para entender uma outra coisa. Vamos imaginar agora uma situação em que se tem um ou mais fios que são atravessados por uma corrente. Desculpa aí, deu um sono agora. Vamos imaginar essa situação. A gente estava vendo o fio agora extensamente, né? A gente estava desenhando o fio agora assim e vendo o campo de lado. Agora nós vamos desenhar diferente.
nós vamos enxergar os fios todos de cima. Então isso daqui representa um fio saindo do papel na direção do teu olho, um fio elétrico, tá? E isso daqui representa um fio entrando no papel. Por que isso? Para que a gente possa desenhar no papel o campo magnético, certo? Porque eles vão ser sempre ortogonais. Então imagina que o papel é esse plano aqui. Agora a gente vai desenhar um fio entrando no papel. O que significa isso? Significa que a corrente dele é para baixo. Então é uma corrente entrando no papel aqui, corrente para baixo. Então isso vai ser um negócio assim, uma corrente para baixo. Tá? Agora, se for um fio que tem a corrente para cima, vai ser representado por uma bolinha com outra bolinha no meio, que vai ser a corrente para cima, certo? E aí a gente vai poder desenhar o campo magnético sobre esse plano, de fato. Então o que nós vamos fazer agora é olhar para esse plano como sendo a própria tela aí que vocês estão olhando agora, certo? Beleza. Então nesse caso, vamos imaginar que tem vários fios. Cada fio vai gerar um campo magnético, cujo módulo é dado por essa fórmula que nós acabamos de ver. Se for um fio retilíneo, né? Beleza. Então nós podemos simplificar esses cálculos do campo magnético do fio se a gente introduzir um elemento novo aí no circuito, que é uma curva imaginária, certo? Um circuito imaginário, que é essa linha laranja aqui da figura, que é a chamada curva amperiana, tá? Então essa curva, ela não é uma curva física, eu não vou enrolar esses fios com outro fio, não é isso. O que eu vou imaginar é um sentido de integração aqui, um caminho de integração que vai envolver esses fios. Eu poderia ter escolhido um caminho bem aqui também, poderia ter escolhido aqui e escolhido aqui. Cada um vai dar um resultado diferente, tá? Mas qualquer curva que eu pegar que envolva só esses dois fios vai dar o mesmo resultado, certo? Então não importa o caminho que eu escolho para envolver esses dois fios, o que importa é, no caminho que eu escolhi só tem a corrente 1 que está saindo do papel pela figura, né, que tem uma bolinha, e a corrente 2 que está entrando no papel, tá? Tá dando para entender a situação que eu estou montando aqui? Se tiver alguma dúvida é bom perguntar logo agora, porque depois na correria de entregar a lista vai ser mais complicado. Bom, beleza, então o que nós vamos estudar se chama Lei de Ampère, tá? E ela vai nos dizer como calcular esse campo magnético B gerado por esses fios a partir apenas do valor das correntes desses fios, tá? E também da simetria do formato dos fios. Esse método ele é muito mais simples do que o que a gente calculou, porque vocês devem ter percebido nesse cálculo, né, que foi um pouquinho complicado. Isso porque a gente calculou só o módulo. Calcular isso aqui de fato é bem mais complicado e tem dezenas de páginas disso em livros sobre esse cálculo. Então, para simplificar esse cálculo, nós vamos aplicar essa tal lei de Ampère, que eu já vou dizer o que é. E ela vai ser mais simples do que a lei de Biot-Savart, que é aquela fórmula que nós acabamos de estudar na primeira parte da aula. Esse cálculo é feito através da ideia de fluxo de campo B, e ela é muito parecida com o que a lei de Gauss fez com o campo elétrico E. Então, lá na lei de Gauss nós temos aqui uma distribuição de carga ρ, onde a gente vai fazer passar uma superfície gaussiana, né, uma superfície 3D aqui gaussiana, e isso vai nos dar o fluxo do campo elétrico. Agora nós vamos ter aqui fios, que pode estar um indo e outro voltando, e nós vamos circular isso por uma curva, e isso vai nos dar o fluxo do campo magnético gerado
por essas correntes que passam por dentro dessa região delimitada pelo fio, certo? Bom, e isso só faz sentido na prática, mas faz sentido na teoria sempre, né? Claro. Mas na prática só é útil de usar essa lei de Ampère quando existe simetria. Assim como na lei de Gauss só faz sentido calcular usando ela quando tem simetria. Que é o caso justamente dos dois exemplos que eu mencionei, o fio retilíneo e o fio circular. Muito bem. Então, vamos ao enunciado da lei de Ampère. O que ela diz é o seguinte. Na verdade, está errada essa fórmula aqui. Não é o fluxo de B. Isso aqui é uma outra coisa que a gente chama de circuitação. Era isso que eu estava me confundindo. Bom, resumindo, quando a gente calcula a integral de linha desse campo magnético gerado por esses fios ao longo desta curva amperiana aqui que circunda que envolve essas correntes, o que a lei de Ampère diz é que essa integral vai dar simplesmente μ0 vezes a corrente envolvida por essa curva. Então, o que é essa corrente envolvida? Ela representa a soma de todas as correntes que passam no interior da superfície determinada pela curva amperiana, tá? Então, nesse caso, só o que vai entrar no cálculo aí, nesse exemplo, vai ser mais I1 em módulo, né? E menos o módulo da corrente I2, certo? Porque a corrente I2 está entrando no papel. Então pode não parecer agora, mas isso daqui é uma grande simplificação. Por quê? Porque em tese é muito complicado calcular essa integral e em tese ela poderia depender do formato da curva, né? Então o que essa lei afirma é, primeiro, não depende da curva. Não interessa que curva eu escolha aqui, vai dar sempre o mesmo resultado, tá? E em segundo lugar, esse resultado ele depende apenas das correntes que estão passando. Então é um resultado muito forte, muito poderoso e muito importante, certo? E aí o que a gente pode fazer é usar isso como método também para encontrar o próprio B. Mas não é como a gente vai aplicar essa lei, a gente vai apenas aplicar ela de uma maneira mais simples. Tá? Muito bem. Então nesse caso aqui no exemplo, acima, essa carga envolvida seria mais o módulo de I1 menos o módulo da corrente I2, certo? Por quê? Porque a corrente I1 vai entrar positiva porque ela está saindo do papel e a curva está no sentido anti-horário. E a curva I2 vai entrar como negativa porque ela está entrando no papel, sentido oposto. Então a convenção é essa daqui, a convenção da regra da mão direita de novo. Seguindo a mesma figura, se a corrente I e o caminho C satisfazem a regra da mão direita, ou seja, quando a gente faz a mão direita caminhar no sentido da integração, se o polegar apontar no sentido da corrente, ela entra positiva. Se a corrente apontar no sentido oposto do polegar, ela entra negativa. Tá? Então, nesse exemplo aí, essa circuitação, essa integral de linha ao longo desse caminho fechado de B escalar ds seria simplesmente μ0 vezes I1 menos I2, como eu escrevi ainda agora. Tá? Tá dando para entender, pessoal, como é que usa essa lei? Alguma dúvida por enquanto? Não? Sim? Talvez. Bom, então vamos ver um exemplo, e esse exemplo ele vai ser extremamente parecido com o jeito que vai aparecer na prova, tá? Na lista. Então vamos imaginar aqui o seguinte, que a gente tem um circuito imaginário, uma amperiana, e aí tem essa corrente I1, essa corrente entrando aqui, I2,
Aí tem aqui fora I3 e I4. Então, são dados os módulos das correntes. Então, os módulos são os seguintes: I1 é igual a 5 A, I2 é 10, I3 igual a 20 e I4 igual a 30. Aí a pergunta é a seguinte: quanto vale a circuitação de B? Ou seja, quanto vale a integral de B ao longo desse circuito C, que está orientado no sentido anti-horário de B escalar ds. Então é isso que eu vou pedir para vocês na lista de exercício, tá? E a solução, vocês não vão acreditar como é fácil. A solução é simplesmente aplicar a lei de Ampère. Então, a circuitação ao longo desse caminho C de B escalar ds vai ser μ0 vezes a carga envolvida. Então, o que a gente precisa aqui é saber reconhecer o que é a carga envolvida. Então, a carga envolvida é só a corrente, melhor dizendo, envolvida, é só aquilo que está dentro. Aí tem que ver. Se o circuito está no sentido anti-horário e a corrente está saindo, então ela entra positiva. Então vai ser mais I1. E aqui vai ser mais ou menos, não sei. A corrente I2 está entrando no papel, então pela regra da mão direita, se eu circular, se eu fizer a mão direita aí no sentido do caminho, o polegar vai apontar para cima e a corrente para baixo, a corrente I2. Então essa corrente I2 entra negativa. E só entram essas duas, por quê? Porque as outras duas, I3 e I4, estão fora do circuito. Então elas não entram. Então a resposta é simplesmente isso aqui, μ0 vezes I1, que é 5 amperes, menos I2, que é 10 amperes. E aí a gente substitui o μ0 lá do início da aula, deixa eu voltar aqui, que é 1,26 vezes 10 a menos 6 Tesla metro por ampere. Deixa eu só anotar, eu provavelmente vou esquecer. Aqui. Então eu vou pedir para vocês fazerem esse cálculo até o fim, porque a questão já é tão fácil. Então tem que pelo menos botar aqui nas unidades certas, fazer notação científica, essas coisas. Então 1,26 vezes 10 a menos 6 Tesla vezes metro por ampere, vezes essa subtração, 5 menos 10 dá menos 5 amperes. Tá? Então cancela esse ampere com esse ampere, aí fica menos 5 vezes 1,26. Vamos calcular aqui. 6 vezes 5, 30. 10, 13. 5 vezes 1, 5 mais 1, 6. 6,30. É isso? Se estiver errado, vocês me avisam, por favor. Então essa circuitação vai dar menos 6,30 vezes 10 a menos 6 Tesla vezes metro. E essa é a solução, tá? Então é assim que eu vou perguntar para vocês na prova. Então vocês têm que ter essa habilidade de saber aplicar a regra da mão direita aqui no circuito, identificar o que é a carga envolvida, o que não é carga envolvida, jogar aqui e botar na unidade correta, que é Tesla vezes metro, tá? É isso que eu vou pedir na questão da lista. Deu para entender, pessoal? E ainda tem uma corrente envolvida. É que eu me confundo toda hora, mas é corrente.
carga ficou lá na primeira avaliação, lá na lei de Gauss. E ainda tem uma questão resolvida, se eu não me engano, lá nas turmas anteriores de Física Fundamental 3, para vocês olharem. Que eu acho que tem uma questão igualzinha a essa. Bom, e apenas como um comentário final, a gente pode usar a lei de Ampère para determinar o campo magnético do fio, que nós fizemos usando a lei de... a lei de Biot-Savart, na primeira parte da aula. E para isso nós usamos uma hipótese de simetria, que é a seguinte, que se o fio está passando aqui, saindo do papel, e a gente pega uma amperiana, que é um círculo de raio Rzinho, ao redor desse fio, então a gente usa uma hipótese de simetria, que é que o B vai ser paralelo a esse ds da integração aí, que é o elemento de caminho dessa integração. Ok. Então, fazendo essa hipótese de simetria, a gente pode substituir ela aqui na lei de Gauss. E também tem uma outra hipótese de simetria, que é que o B ele só dependa de R. Né? Então, ao longo de cada amperiano, ele vai ser constante, o que é a mesma coisa que dizer que B é apenas uma função de R. Tá? Não depende do ângulo. Então, usando essas duas hipóteses de simetria, a gente pode substituir esse B de R aqui. Então, fica B de R vezes ds. A gente substitui aqui na lei de Ampère. Então, isso vai dar B vezes a integral de ds. Que vai ser a integral do elemento de comprimento da curva amperiana. Então, quando a gente integrar no caminho inteiro, vai dar o comprimento da amperiana inteira, que é um círculo. Então, vai dar o comprimento do círculo, que é 2πr. Então, vejam só como é ridícula a diferença. A gente fez aqui em algumas linhas e no outro foi em alguns slides, né? Então, aqui vai ficar B vezes 2πr é igual a μ0 vezes a carga envolvida, a corrente envolvida, que é I. E aí, passando 2πr dividindo, tem a fórmula que é exatamente a mesma fórmula que a gente já tinha encontrado. Então, veja que é possível, através de uma hipótese de simetria, que é isso aqui, em cima, aplicar a lei de Ampère e mais uma simetria lá em cima, e com isso obter o campo magnético gerado por um fio infinito. Exatamente o mesmo resultado que a gente já tinha. Ok, pessoal? Por enquanto, alguma dúvida? Não? Bom, então se não há, então vamos encerrar por hoje.